Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade àquele cadastro de usuários. Nós vamos fazer a implementação agora da foto do usuário. Então, vamos, nesse momento aí de implementação, nós vamos aproveitar para ver como fazer o upload de imagens lá para o aplicativo. Observando que nós não vamos trabalhar com imagem salva em banco, vamos salvar essas imagens direto em diretório. Eu tenho adotado aqui alguns projetos, nomenclatura, a organização das fotos no servidor. Em casos simples, assim, eu tenho usado organizando isso em pastas e nomenclatura dos arquivos relacionados ao ID. Então, no nosso caso, que é o usuário, ele só possui uma foto. Cada usuário pode ter uma foto só. Então, a ideia vai ser o quê? Nós vamos criar um diretório na raiz do nosso aplicativo, fotos usuários, e o upload vai salvar a imagem com o ID do usuário. Então, a gente sabe que se tiver o arquivo lá com ID, é foto referente ao usuário X, né? Vamos fazer também, vamos desenvolver uma página para a gente poder fazer captura de foto via webcam. Então, como eu já tinha falado antes, esse recurso aí, além da gente poder dar a oportunidade do usuário tirar a foto no momento do cadastro, ele ainda pode corrigir questão de brilho, tem duas opções de cores, brilho e uma opção de recorte. Ele pode ajustar ali um recorte na foto na hora. Por exemplo, quer enquadrar só o rosto, quer recortar uma beirada ali, ele pode fazer isso na hora da foto. Essa página ela vai ser uma página simples, só com esse recurso, e a ideia é o quê? Ela devolver a imagem que foi capturada via parâmetro. Então, a gente pode usar esse módulo depois em todos os lugares que a gente for colocar a opção de imagem, a gente pode vincular essa página aí. Onde que é interessante de aplicar isso? Acho que eu já falei para vocês, a gente tinha um aplicativo aqui para lojas, um aplicativo até que nós descontinuamos ele, não estamos mais mexendo. Era um aplicativo web, não era tão completo assim, mas tinha uns modos interessantes. Um deles era esse. Então, na parte de crediário, o operador ele podia implementar N tipos de documentos ali e ele fazia o que? Via webcam. Então, o cliente chegava ali com RG, com CPF, comprovante de residência. O cara digitalizava via webcam esses documentos e já ficava armazenado ali no banco junto com o cadastro do cliente. Então, ele ficava com todas as informações ali. Fica bem prático, fica legal que fica prático. E como uma webcamzinha não precisa ser muito boa, ela já dá uma resolução legal, fica bem legível os documentos e vale a pena. Deixa eu achar aqui, eu abri o projeto ainda. A tela que está aparecendo é do texto, né? Isso. Eu estou abrindo aqui o WebDev agora, acho que estava aberto aqui, mas não está, não. Está no outro monitor aqui, fico com 2 monitores. Eu vou mostrar rapidão aí para vocês. Eu tinha ficado de ver aqueles detalhezinhos, aquelas correções, né? Daquela aspa dupla e espaçamentinho entre os botões. Acabei que fiquei uma meia hora olhando. Aí fui tomar um pouco de água, né? Tem que tomar água, que o cérebro volta a funcionar. Aí eu achei o problema. Vou mostrar primeiro aqui o da aspas. Não sei se vocês lembram, no título lá estava aparecendo uma aspa dupla, né? 2 aspas. Aquelas aspas, se vocês olharem no projeto de ontem, bem aqui tinha uma linha, acho que do botão, estava bem por aqui, ó. Eu modifiquei isso aqui também, mas estava bem aqui, junto com o botão. Aqui dentro estava uma aspa, ó. Tava uma aspa aqui e uma no final.
que eu copiei e colei da linha que estava anterior. Então aqui dentro não precisa, porque já é uma string, tudo esse conteúdo que está aqui dentro não precisava da string para concatenar. Então ele embutiu essas duas aspas aí. Se vocês olharem, vão observar. Nós tínhamos uma situação, deixa eu executar ele aqui. Aquele espaçamento entre o botão de exportação e o botão de incluir novo registro, que estava colado um no outro. Aqui, ó, ele estava grudado, então eu coloquei o espaçamento padrão dele. De onde que eu peguei esse espaçamento? Ó, aqui era onde estava a aspa, tá? Esse espaçamento eu peguei da onde? Ele, pelo CSS, os ajustes que eles fazem aqui para encaixar esses controles, até para usar a responsividade, então você precisa criar algumas estruturas, às vezes, para ele se comportar do jeito que você quer. O que eu fiz? Eu só incluí uma div, na verdade não é uma div, eu incluí uma lista, essa UL, usando a classe PanelControls. Tá vendo? E coloquei os dois botões dentro, ó, o botão de exportar e o botão de incluir o registro. Essa lista, essa estrutura aqui, com essa classe PanelControls, ela já faz, quando você coloca vários botões, ele já tem dentro dessa classe o determinado espaçamento, quando você tem mais de um botão ou mais de um controle. Como que eu descobri isso? É muito fácil. Vou mostrar aqui, deixa eu abrir o nosso template. Navegando, eu sempre procuro olhar o quê? Quando eu quero uma aparência, eu quero chegar a um resultado, eu procuro analisar aqui dentro do template aonde que tem o que chega mais perto do que eu preciso, e aí dou uma olhada na estrutura dele. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele tem espaçamento entre esses dois botões, então é o que a gente precisava. Eu só mandei pressionar aqui para olhar, ó. Então, aqui ele mostra que ele usa o PanelControls aqui, ó, tá vendo? Então, com isso aqui eu cheguei a essa conclusão. Então, eu só criei essa estrutura lá e joguei os botões dentro. E aí eu sei que ele já se adapta. Então, eu sempre procuro fazer isso. Eu dou uma navegada, às vezes, aqui dentro do template. Quando acho algo próximo, eu dou uma olhada como é que ele faz. Outro detalhe que eu arrumei. Não está executando aí, porque eu quis deixar para mostrar para vocês. Lembra-se que aqui não está na aparência adequada essa grid, ó. A fonte não está igual. Cadê tabela? Ó, a fonte é menorzinha e o título também, ó, o título é negrito. Ó, o nosso não está o título e aqui também não está. Está pequenininho e aqui está grande. O que é isso? Tem uma classe que o WebDev gera que atrapalha a gente. Ela é uma classe, um CSS. Ele dá um nome de static. Esse CSS, ele é responsável acho que pelo posicionamento dos elementos que ele gera, pela aparência, né, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Esse aqui não saiu. Esse cara aqui um pouquinho. Brincando. Até o André falou lá dentro berrando. Nem sei quando eu estava lá. Eu falei que a mãe da Mari virou e eu peguei no coisa. Ele, é bom saber. Aí eu sabia que ele estava lá, mas eu estava indo embora já. Era... Esse cara aqui, Standard. Final, vou levar um short que eu não vou ficar. Não vou comprar nada. Adam, vamos desligar o telefone aí, Adam. O microfone. Pô, desculpa, galera. Valeu, agora sim. Então, só corrigindo, não era o static, era o standard, ó. Então, esse cara aqui, o WebDev gera, e aí ele acaba que sobrepõe a aparência do que a gente usa aqui no Bootstrap. Então, o que eu fiz? Eu dei uma navegada geral ontem, ele não interferiu em nada das nossas funcionalidades, então não fez falta. O que eu fiz? Desabilitei ele.
Como que a gente desabilita ele? É muito simples. Tá vendo aqui, ó? Eu demorei um pouco para subir o projeto, acabei de subir só hoje. Desculpa aí a demora, tem que subir. Tá lá na pastinha, não sei se vocês baixaram aí antes da aula. Quem quiser baixar já tá com essas aplicações, o projeto lá, tá? Ele já tá com a função criada, essas correções. Por isso que eu tô mostrando aqui, só para vocês saberem onde foi que eu mudei. Eu criei essa função, essa procedure browser, ela é uma procedure JavaScript. Apenas esse comandinho aqui, ó, documento start sheets, o índice, que é o 2, disable true. O que isso faz? Isso desabilita o nosso camarada lá. Então, por que eu criei a função? Eu não achei necessário eu desabilitar permanentemente em todas as páginas. Então, eu preferi criar essa função e desabilitar quando eu quiser. E aí, nesse camarada aqui, é só fazer isso aqui, ó. Então, aqui eu vou usar o grid. Aqui eu preciso desabilitar. Então, toda página que eu tiver esse controle, ele desabilita. Quando eu não tiver esse template aqui, vai continuar normal. Porque assim, se tiver alguma coisa que possa atrapalhar nos controles ou renderização de controles da WebDev, a gente não corre esse risco, né? Nesse caso nosso, a página só vai usar o grid Bootstrap mesmo, os controles são todos Bootstrap, os botões não tem problema, nada afeta. Então vai ficar dessa forma, ó. Então eu habilitei lá, eu vou executar ele agora. Corrigido, eu não preciso mais fazer aquela mudança. As páginas com o grid já vão estar corretas, já vão estar com a aparência correta. Vamos, Dev. Olha lá, ó. Agora ficou com a aparência 100% aí do nosso template. Beleza? Então, o que foi alterado aí ontem, depois da aula, foi isso, tá? O espaçamento aqui, só foi incluído lá aquela lista, colocando esses dois botõezinhos dentro da lista. Tiramos a aspa dupla que estava aqui lá dentro da nossa string. Era muito simples, quem tiver com o projeto antigo aí é só ir lá e olhar que vai ver uma aspa abrindo no início da linha e no final da linha. Naquele pedaço ali que eu mostrei. E criamos a funçãozinha aí para poder sumir com aquele estilo lá, né, com aquela folha de estilo que estava atrapalhando o nosso aqui. Beleza, então vamos embora agora. As funções aqui de inclusão, exclusão, beleza. Uma observação. Detalhe, aquela folha de estilo, se eu tirar daqui, ela muda um pouquinho a aparência desses botões, sim. Se tirar ela, tem que fazer um ajustezinho nesse botão, que fica mais para baixo um pouco o texto aqui. Então, se tirar ela, tem que fazer um ajuste aqui. Lembrei desse detalhe, tá? Por isso que eu não deixei que os formulários nossos vão continuar legais do jeito que a gente precisa. Detalhe também, que já fica aí para conhecimento de todos. Da mesma forma que eu posso remover uma folha de estilo, eu posso adicionar também. Então, o que é o certo? Como eu expliquei já numa outra aula, o que determina qual estilo vai ser usado quando você tem mais de um afetando elementos em comum, vai ser o que está por último. O que está por último tem maior prioridade, vamos dizer assim. Vou mostrar aqui só para ficar bem claro isso. Isso é importante, tá? Então aqui eu tenho vários, ó. Sempre vai valer o quê? Sempre a propriedade do que tiver por último vai se sobressair.
vai sobrepor as demais. Então, se eu tenho aqui, pelo fato da gente estar usando essas folhas de estilo de terceiros, né, vamos dizer assim, e o WebDev também cria propriedades para esses mesmos elementos, então a gente sabe que a gente está sujeito a ter problemas com isso. O que é o correto fazer? Se eu sei que o que eu preciso para os controles está nessa, eu tenho que remover ela daqui e aplicar ela por último. Aí ela vai se sobrepor, entendeu? Então, é sempre o caso de se analisar isso. Quando tiver e ele não aceitar a aparência do que está determinado aqui, provavelmente é porque tem uma depois que está afetando isso. Então, aqui você acaba vendo quem que está afetando o controle. Muitas vezes o elemento, ó, quando você seleciona um controle, ele mostra para você da onde que ele está pegando, o que está sendo anulado, ó, porque foi herdado de outro. Então, dá para usar esse recurso aqui para poder identificar, tá? Só quis explanar isso porque isso é muito importante. Então, quem não tiver ainda não tem muita experiência com essa parte web, essa parte de referências aqui, isso é importante saber, porque às vezes fica quebrando cabeça e a aparência não tá legal, às vezes pode ser por conta disso aqui, ó. Vamos embora para o nosso upload, então. Bom, eu coloquei a fotinha aqui. Essa foto aqui vai ser a que vai... Aqui nós vamos mostrar a foto capturada, a foto atual. Não precisa ser tão grande assim, não. Beleza. Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o controle upload. Cadê o nosso controlezinho upload? Ó? Aqui, então a gente tem o upload, a gente tem esse outro modelinho aqui, que a gente pode arrastar o controle para cá, e tem esse daqui que é o multifiles, né? Vamos dizer assim, a gente pode mandar vários arquivos de uma vez só. A diferença é o que? Esse daqui eu seleciono o arquivo e clico no enviar. Esse daqui eu já seleciono o arquivo, ele já envia de uma vez. E esse aqui eu adiciono arquivos numa lista e envio a hora que eu quiser. São vários, né? Então, para essa opção aqui de upload simples, nós vamos usar essa aqui direto. Ó. O cara vai clicar, ele já vai abrir a janelinha de seleção de arquivo, ele escolhe e já vai mandar, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um controle desse aqui. Se eu vir no code dele aqui, ó, ele não tem nada ainda, né? Deixa eu salvar esse camarada aqui. Então, aqui a gente define a gente tem algumas áreas aqui. Ele tem a parte server, que é onde ele faz a recepção do arquivo aí, né? Aqui a gente pode fazer uma verificação que se ele está recebendo ou não arquivos, para poder fazer o tratamento adequado. Aí a gente tem a ação aqui depois que o upload estiver completo, tem uma ação para fazer uma barra de progresso, né? A gente pode acompanhar em que situação que está esse arquivo. E aqui ele identifica se teve alguma seleção de arquivo ou não. Vamos dizer assim, aqui é a seção onde ele starta, né? Se tiver uma modificação na lista, vamos dizer assim, ele inicia o upload. Então, seria o quê? Aqui ele identificaria a ação de seleção de arquivo. Agora que eu seleciono um arquivo, ele acaba entrando aqui. Então, só colocar um nome aqui melhor para esse. Vilano, só uma pergunta. Esse componente imagem, né, que você colocou aí, você pegou ele direto do banco de dados ou pegou direto aí, é só temporário? Não, peguei daqui, ó. Tá vendo? Ah, sim. Então não está ligado ao banco de dados, né? Não está ligado ao banco de dados, não. Beleza. Tá. Desculpa só, não quero interromper o raciocínio, mas eu preciso de um segundinho só aqui, só um minutinho.
Desculpa aí, pessoal, que eu estava sozinho aqui, precisei só fechar ali. Então, voltando, essa imagem aqui, ela é uma imagem estática, tá? Nós vamos fazer o quê? A ideia é ele fazer o upload, salvar a nossa foto, depois ele mostra aqui a foto que foi salva. Então, vou colocar o PL foto. Eu até gosto de colocar aqui sempre uma imagenzinha. Eu vou tirar o caption. Cadê? Vou colocar uma fotinha aqui. Se ele não tem. Aqui ele vai pegar uma foto de. Vou deixar ele aqui com aquele modelo de 3 pontinhos. Depois a gente põe uma fotinha nele. Beleza, então. Então, a ideia aqui é o seguinte. Aqui a gente precisa identificar se ele tem alguma ação para ser executada, que é se tem um arquivo. Nós vamos criar um padrão. Eu uso esse padrão eu peguei no próprio help, tá? Então, a gente cria uma célulazinha com a barra de progresso e quando ele identificar que tem um arquivo para subir, ele aciona o upload, ele inicia o upload, que ele empurra para cá, ó, starta a ação de upload. Ele mostra essa célula com a barra de progresso e a barra de progresso vai mostrar o progresso do upload, o andamento desse upload. Então, para a gente começar certo, eu vou criar aqui, ó. Essa célula não precisa ser visível, tá? Ela pode ficar escondida aqui. Como nós vamos usar o Cell Display Dialog, a gente precisa que o controle seja marcado ele chama lá de stackable, né? Tem que marcar esse Control Can Overload aqui para ele não ficar fixo, né? Ele fica flutuante. Visible False, não precisa ser visível. Então ele vai ficar a princípio aqui, ó, escondidinho. Beleza. A gente precisa aqui um progress. Cadê o nosso progress aqui? Uma barrinha de progresso. Vamos deixar aqui. E a gente pode pôr aqui ainda por em cima aqui para a gente mostrar aqui, né, uma mensagenzinha. Vou colocar aqui, por favor, aguarde transferência do arquivo. Bom, beleza. Como que é o nome desse cara aqui? Progress bar 1, vou colocar aqui PB. Vou colocar PB upload. Beleza. Começa aqui as propriedades, né, começa com inicial value 0, ele vai ser de 0 a 100, né? Vai ser esse aqui que nós vamos usar mesmo. Percentual, né? Então, a princípio, a gente precisa isso aqui. Esse cara aqui, quando for começar a subir o arquivo, ele vai mostrar na tela até encerrar. Encerrou, finaliza. Então, o que a gente precisa é basicamente isso aí. A gente já consegue. Então, primeira coisa, a gente precisa saber se existe arquivo para fazer o upload, né? Vou colocar aqui, ó. Nesta área, identificamos se tem arquivos para envio. Beleza. Como que a gente verifica isso? É simples, ó. If upload, cadê aqui, ó? Upload foto se ele tiver alguma ocorrência, ó. Se ele for maior que 0,
Beleza. Se for maior que 0, significa que tem arquivo para enviar. Ups. Aí a gente faz o quê? Que a gente dá um cell... Como ficou o nome daquele lá? Não dei nome para ele. O cell 1. Vou dar um nome para essa célula aqui. Fica mais fácil. Cell... Vou colocar aqui. Transfer. Esse aqui, ó, nós não vamos mudar por enquanto. Acho que aqui, se quisesse, a gente podia colocar um valor, se quiser, né? Se quiser mostrar, por exemplo, quantos por cento aqui, ó. Vou deixar o nome aqui, qualquer coisa a gente coloca ali, aí eu só modifico o valor. Vou colocar STC. Aí, além de mover o progresso, ver quantos por cento aqui. Então, beleza. Se tem ocorrência, a gente inicia aqui o cell transfer. Ponto, ó, esse cara aqui, que é o progress bar. O width dele, a gente posiciona em 1. Acertou aqui. Optional LED, cadê o upload contra Stackable? Deixa eu ver. Acho que é esse cara aqui. Acho que ele também tem que estar marcado para... ó, ele tem que estar com aquele overload lá, overload marcado para ele ficar flutuante, senão ele não aceita essa propriedade aqui. Então aqui a gente reseta o progress bar, vamos dizer assim, ó. Resetamos o progress bar. Depois de resetado ele, a gente já pode mostrar a nossa célula com a barra de progresso, né? Vai ser Cell Display Dialog. Cadê? Esse cara aqui, ó. Como ele está dentro do controle, ó, ele não identificou direto, então a gente tem que colocar aqui o templatezinho, vai ser o 2, né, que está por conta do nosso template de controle lá. Ele acabou que ficou aqui dentro, ó. Ou não, ele não ficou aqui dentro, não. Pera lá. Cell Transfer. Ele está fora, na verdade, né? Se ele tivesse dentro, tinha que colocar, ó. Mas ele está fora. Aí eu vou passar uma propriedade aqui, ó, Cell Center, para ele aparecer bem no meio. Fica bem no meio da tela. Beleza, então teve ocorrência, resetamos o progress bar, mostramos a célulazinha com a barra de progresso, e aí a gente manda o controle inicial upload. Chama upload start. Aí ele pergunta qual que é o controle, ó. É esse controle, beleza. Isso aqui starta o upload da foto. Beleza, aqui nós já identificamos e mandamos fazer o upload. Essa seção aqui, essa área aqui, ela a gente consegue pegar o status do envio, as informações como o progresso, né? Como que está isso aqui. Então, como que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode atualizar aquela informação, né? Ó, vamos colocar aqui, atualizamos nesta área as informações de progresso do upload. Então, eu vou fazer assim, ó, cell transfer esse info aqui, ó. Como eu não programei nada lá, eu vou repetir aqui, ó. Por favor, aguarde transferindo. Eu vou deixar um espacinho, aí vamos concatenar aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, upload, upl foto
Telefoto. Aqui a gente passa o parâmetro, que é o arquivo que está sendo enviado. O Vilani teve problema, eu acho que ele caiu. Opa, voltei. Apareceu aí a tela já, monitor? Voltou sim. Beleza, deu uma oscilada a energia aqui. Eu parei aqui no... Então aqui eu estou fazendo o quê? Ó? Upload, eu estou pegando aqui o arquivo que está sendo transferido. Então eu pego o arquivo corrente desse controle, tá? Vou colocar mais 3 pontinhos aqui, é só para aparecer 3 pontinhos no final. Dá aquela impressãozinha de que tá o tom igual aqui. Beleza. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos calcular aí a largura do Progress Bar de acordo com o progresso. Eu peguei a continha que ele faz lá no Help. Deixa eu pôr aqui. Transfer. Bom, aqui eu coloquei esse Progress Bar aqui, ó. Cell Transfer, o Progress Bar, a gente coloca aqui esse width aqui, o tamanho dele, né, o que ele está
preenchido. Aqui antes, espera aí. Pode travar. Aqui eu vou fazer assim, ó, N widget, colocar isso int é igual. Vamos pegar aqui o upload size cent, upload esse cara aqui, ó, size cent. Desse do nosso controle vezes 327 dividido pelo upload size. Upload size é o tamanho do arquivo aqui. Beleza. Eu não sei que eu acabei que eu nunca parei para ir olhar o porquê que é do 327 aí que ele multiplica. Ele está calculando aí o tamanho do arquivo que está sendo enviado, ele multiplica. Eu acabei que nunca fui olhar lá no help, tá? Do WebDev. Eu fico devendo para vocês aí, depois eu olho por que desse número aí, por que ele faz esse cálculo. Eu não sei que base que é essa aí para ele chegar ao 100% ali. Depois eu olho e passo para vocês. Então aí ele faz o cálculo da largura aí do progress bar, é esse cálculo aí, é o tamanho enviado vezes o 327 dividido pelo upload size, né? Ele na verdade eu acho que aí como esse upload, ele na verdade é para mesmo você mandando um arquivo, acho que as rotinas dele é para múltiplos, né? Ele é como um array. Então, acho que quando ele calcula, ele pega o tamanho que está sendo enviado, que poderia ser um arquivo ou vários, né? Pelo atual, né? O arquivo atual que está sendo transferido. E aqui a gente atualiza o progress bar aqui, ó. Aí aqui a gente faz uma condiçãozinha. N-width. Que não era para ser S, era para ser W. N-widget. Aqui a gente vai usar aquela condiçãozinha do if. Se ele for maior que 1, então a gente coloca ele. Se não, a gente... Opa! Maior que 1. Aqui é o C. 1. Beleza. Aqui a gente faz esse... Aí vamos atualizar A gente poderia atualizar aquele lá de cima. É que eu não coloquei nele o percentual lá, né? A gente podia pôr o percentual lá. Era só multiplicar ele por 100 aí e colocar no finalzinho também. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver como é que podia fazer ali para não estragar. Aí tem que colocar ele de novo e mais o percentualzinho. Eu vou colocar assim, o ideal seria fazer criar um parâmetrozinho para ficar mais curto, né, string, ou criar um outro labelzinho que mostrasse só o percentualzinho no final. Eu vou colocar aqui, ó, em vez desse mais aqui, eu vou deixar, por favor, aguarde transferindo e vamos colocar o percentual aqui. O percentual a gente usa o round, upload size cent, que eu... Cadê size aqui? O upload size cent é desse controle aqui mesmo. Vai ser dividido pelo upload size. Upload size ele mesmo. Vezes 100. Vírgula, vamos pôr 0 decimal, 100 decimal. E aí eu vou colocar o símbolozinho aqui de percentual no final. Beleza.
Então, aqui ele calcula o percentual e incrementa na mensagem lá. Aí a mensagenzinha vai ficar, por favor, aguarde transferindo o nome do arquivo mais o percentual. Beleza, então. Agora falta a gente, temos que colocar aqui a ação para ele fazer o upload aqui, né? Aqui que ele faz realmente, de fato, a cópia do arquivo. Aqui, o que a gente pode colocar aqui? Vamos tratar já, no nosso caso, vamos supor que o usuário, o operador entrou em modo de inclusão, preencheu os arquivos, porém, ele não sabe, a gente ainda não, ele não efetivou o cadastro, então a gente não tem o ID do usuário ainda para poder salvar a foto com o ID do usuário. Como que eu costumo fazer isso? Eu costumo criar eu crio uma variávelzinha global no formulário, a nível de formulário. Crio aqui foto temp, tipo string mesmo. Beleza. Essa daqui é para quê, ó? Vamos falar aqui. Usamos para setar um nome temporário para as fotos. Beleza. Vamos botar lá. Então, o que eu faço? Aqui nesse momento que a gente vai fazer a cópia do arquivo, a gente precisa definir o quê? O nome para a foto. Então, eu costumo usar aqui assim, ó, eu verifico aqui se ele está em inclusão, em modo inclusão, ou se está em modo de alteração. Então, vou colocar assim aqui, ó. Primeiro, verificamos se estamos em modo de inclusão para definir o nome do arquivo. Beleza. Então, ó, if usuários, o nome da nossa tabela, ponto new record. Então, se for inclusão, ele vai usar um nome, senão vai usar outro. Se está em modo inclusão, o que eu faço? Para evitar que tenha conflito em caso de vários usuários fazendo upload ao mesmo tempo, eu faço o quê? Eu seto o nome da foto pegando a data e a hora. Então, eu uso o sysDateTime. Ó, mais JPG. Vamos colocar assim. Aqui dizendo que nós vamos forçar essa foto ser JPEG, tá? Beleza. Falta um ponto aí, não? Faltou. Valeu. Beleza. Se não é modo inclusão, então o fototemp vai ser igual a usuário.id do usuário mais o ponto JPEG. Então, beleza. Se ele tiver em modo de edição, a gente já pode pegar o nome do arquivo, esse aqui. O que a gente faz agora? Agora a gente executa aqui a gente executa a cópia desse arquivo para alguma pasta. Eu costumo fazer o quê? Eu costumo criar um diretório na pasta web, com a nomenclatura já que identifique referente ao que são essas fotos. Por exemplo, vamos usar fotos usuários e salvo ali dentro só o id.jpg. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um for i for igual a 1 to upl foto.ocorrência. Então, ele vai fazer o quê? Enquanto tiver ocorrência aqui no upload, a gente vai usar o upload copy. Cadê? Upload copy file. Esse cara aqui, ó. Então, vai ser o que? O upload copy file. Qual o controle upload? Esse controle aqui. Aí, em seguida, a gente passa o que? O patch
on server, ó, ele fala qual é o patch, vai ser o diretório, tá? Só o diretório no servidor. Então, eu uso aqui, ó, eu procuro gravar sempre dentro da pasta raiz, né? Às vezes você tenta gravar usando tipo C2 ponto, alguma coisa, geralmente você tem problema de permissão, porque o Windows bloqueia, né? O servidor bloqueia. Agora, quando o aplicativo já está devidamente configurado no IS, no motor, você já tem permissão aí, geralmente, para poder gravar ou criar pastas dentro da pasta raiz. Fora da pasta raiz, não. Então, tem já o FWebDir, que ele te retorna o quê? O patch a pasta web do seu aplicativo. Ele já fala para você qual que é a pasta web no servidor. Ó. Aí a gente só acrescenta o quê? O nome da pasta, tem que colocar a barrinha, tá? Porque o FWebDir, ele retorna, por exemplo, c:/appsweb / o nome do seu projeto / pasta web. Aí não tem a barra. Então eu vou colocar aqui uma pasta que vai chamar fotos usuários. Fecho a barrinha, mais a foto temp, que é o nome do nosso arquivo lá. Ops. Parou? Parou. Aí ele pede o quê? Esse cara aqui, ó, você informa só o diretório, aí vírgula, o nome do arquivo, ó, tá? Aí o nome do arquivo a gente vai colocar photostemp, tá? E esse cara aqui ele é o ID do arquivo que está sendo feito o upload aí. Eu coloco sempre ali, o atual, ele fala que é opcional. Eu acho que no caso de um só, ele não vai fazer falta, se você não colocar ele aí. Mas eu deixo ele, que ele pede. Quando é múltiplos arquivos, múltiplos arquivos no file upload, aí precisa. Bom, encerrando a cópia, ele fez o upload, copiou o arquivo, aí a gente faz o quê? Só carregar a foto no nosso controle imagem aqui, ó. Nós não demos nome para ela, né? Vamos colocar um nome aqui. IMG foto. Aqui a gente coloca IMG foto é igual a FWebDir. Fecha aqui. Vou copiar aqui, ó. FWebDir. Esse camarada aqui mais o foto. Empresa. Mais foto. Então aqui ele vai ter o caminho, ele vai mostrar ali na nossa fotinha esse camarada aqui. Ele já é Ajax, ó, como você pode observar, o upload ele já é Ajax, então ele faz o upload da foto e já mostra sem fazer o reload de página. E depois que ele recebe os arquivos, a gente faz o quê? A gente fecha a célulazinha do Progress Bar. Ó. Cell Close Dialog, chama Cell Transfer, né? Olha lá. Beleza, aí ele vai fazer o quê? Quando começar a carregar, ele mostra, terminou de carregar, fez o upload, ele oculta. Vamos testar esse camarada aqui. Ver se deu tudo certo. Ó, cliquei, selecionei uma foto. Olha, ele deu um erro aqui, ó. Vamos ver que erro que é. Erro, recebendo arquivo, ponto template 1. Erro que esse não pode encontrar o caminho especificado. Tá, ele deu erro por quê, ó? Faltou um tratamento aí, né? Eu não criei, nós não temos essa pasta e ele não cria automaticamente, né? Ó. Então ele tentou dar um copy file, ó, para a pasta fotos do usuário, essa pasta não existe. Então, a gente precisa fazer o tratamento adequado para ela. O que eu acho legal de fazer?
eu acho legal fazer aqui, ó. No Start, inicialização do nosso projeto, aqui ou na hora que faz o login, se é caso, por exemplo, multiempresa, o ideal é se fazer no login, porque aí você pode criar a estrutura de pasta já, após ele logar, você vê que empresa que é e você já cria a estrutura levando em consideração a empresa. Quando é simples, acho que dá para fazer direto aqui mesmo. Ó. A gente faz aquele if, como que era o nome? fdir, acho que fdir existe aqui, ó, fdirectório existe. If existe aqui. Eu agora não lembro de cabeça qual que é o comandinho. Você poderia dar simplesmente aí, acho que é um left, né, um right, 3, você já pega a extensão. Se for diferente de JPEG, você já avisa e bloqueia aqui, entendeu? Ele abandona. Na verdade, você faz aqui, ó, antes dele dar o start, né, ó, você pode fazer isso. Então, você quer ver tamanho, você pode dar o upload size. Você pega aqui o upload size, se for maior, que eu acho que ele é em bytes, né? Você calcula o tamanho que você quer e faz a verificação aqui, ó. Porque ele dá um start para cada arquivo, entendeu? Certo. Então, você quer fazer bloqueio de extensão, você pega o nome do arquivo aqui, aí você pode usar um extract string. O extract string não seria tão seguro, porque hoje você pode ter nomes com um ponto no meio, né? Então, você pegar as 3 últimas letras é a extensão. Se for diferente de JPEG, você bloqueia. Você já avisa, ó, não é permitido esse tipo de arquivo. Quer bloquear tamanho, usa o upload size aqui, if o upload size for maior que a quantidade X, você vê aqui, acho que ele fala, ó, em bytes, tá vendo? Então, certo. Você coloca lá, se for maior que tantos 1000 bytes, vai dar o quê? 1024 também? 1024 vezes... Faz tempo que eu já não faço essas contas mais. Enfim, aí você faz o cálculo que você quer. Se for maior, você fala... tamanho do arquivo não é permitido. Por favor, informe imagem de até tantos megas. É nesse pedaço aqui, ó. Tá? Certo. Agora, para liberar qualquer extensão, o que faz aí? Não coloca aí a ponta de extensão? Deixa gravar pelo nome aí? Seria isso? Você viu que eu não fiz bloqueio de extensão, né? Tanto que eu consigo subir até um zip. Só que o que acontece? Se eu subir um zip, não vai carregar aqui, né? Vai carregar como... JPEG, né? Vai renomear o arquivo, né? Ele vai... O upload vai estar na pastinha aí, mas provavelmente vai corromper, alguma coisa desse tipo. Agora ele deu problema. Acho que... não, voltou. Que é local, hein? Olha lá, ó, tá vendo? Ele fica um arquivo, ó, de 25 mega, mas corrompido, né? Você não vai conseguir visualizar como JPEG. Ele traz, porque eu estou usando fixo. Você pode usar o nome do próprio arquivo? Você pode usar. Eu renomeio porque, né? Nós estamos renomeando, no nosso caso aqui, para a gente padronizar as fotos na pasta. Por isso que eu criei o nome. Mas eu posso usar esse cara aqui, ó, upload, corrente arquivo, no arquivo corrente. Ele me dá um nome. Se eu quiser salvar no servidor o nome que o cliente está subindo, eu salvo. Só que aí você vai ter que ter um atributo no banco de dados para você gravar isso, né? Tem que fazer o controle de se já não existe esse nome, esse tipo de coisa, se você for trabalhar com o nome do arquivo. Então, a gente faz a jogadinha aqui, para quê? Aqui ele dá o arquivo atual, né, pra gente, e a gente, quando faz a cópia, que é o nome do cara aqui, ele copia com outro nome, entendeu? Nunca vai repetir, né? Nunca vai repetir, né? ID. A gente já faz a cópia com o nome que a gente quer, né? O nome definido já para o final. Então, aí você não tem esse problema. Mas se é, por exemplo, o caso de um repositório de arquivo, você não vai fazer essa jogadinha aqui, né, de nome. Você vai copiar o quê? O próprio nome, só que em vez de você... Ele fica isso aqui na pastinha web, né, que nós estamos colocando. Ele salva numa pasta temporária e aí depois você manda para qualquer lugar. Eu só não me lembro se ele salva aqui, ó, o arquivo temporário dele, ou se ele fica no temp folder, sei lá. Mas ele não armazena, entendeu?
Se você faz o upload e não usa esse copy file, ele some. Ele tem, acho que, uma pastinha no motor lá que é arquivo temporário. Até dá para fazer um teste aqui, mas ele não fica aqui, não. Tipo, eu estou subindo, ele teria que criar um... Não é uma pasta de FTP, não? Não é FTP, ele fica dentro da estrutura. No motor, ele tem... Aqui não tem. No motor, ele tem uma estrutura lá, né? De site, web service. Eu acho que ele usa a pasta root lá para gravar, se eu não me engano, ele grava lá o temporário. Aí, se você não usa, ele mata, né? Fica tipo só na sessão. Se você não usar esse copy file para salvar em algum lugar, ele não fica, ó. Não tem nenhum arquivo aqui do tamanho especificado. Aqui dentro vem. Mas ele vem para cá a partir do momento que eu dou o comandinho aqui, né? Ó. Eu dou o copy file, o upload copy file. Ó. Aí ele manda, senão eu perco isso, né? Se eu não fizer isso. Não tem... Alguns controles HTML já faz para dentro da pasta que você quer, entendeu? Você define e ele salva dentro da pasta que você quer, já o temporário. Aí ali você já pode renomear, fazer o que quiser. Ok. Beleza. Bom, a parte de upload de um arquivo, eu queria fazer a de multi-uploads, não vai dar tempo. Então, nós vamos fazer o quê? A de multi-upload, nós vamos aproveitar esse código aqui na próxima aula para a gente ir direto nele. É basicamente a mesma coisa, tá? Vocês vão ver. A diferença é que a gente tem a listinha que a gente adiciona vários arquivos, né? E ele vai fazer, ele vai salvar esses vários arquivos aí, de uma vez só. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser o nossa webcam, só para vocês já darem uma olhadinha aí por cima. Cadê aqui? Oi. Eu não sei se vocês repararam aí, ele não estava gravando aqui. Eu não vi não. Isso aí eu vi depois de um tempo aqui, já era 6 e pouco. Como é que a gente resolve isso aí? Vamos fazer o seguinte. Consegue fazer uma revisão, alguma coisa que a gente... Dá sim, o código ficou praticamente em um lugar só. Uhum. Vamos dar uma mostrada aqui. Vou fazer o seguinte, vou finalizar o raciocínio então, e aí eu faço o resumão rapidão. E aí quem tiver compromisso, quiser se liberar, e fica daí para quem vai assistir a aula depois o resumo. Pode ser? Para mim tá ok. Beleza. Beleza. Sobre essa parte aqui, vocês tiveram dúvida? Tem alguma colocação, alguma observação? O que vocês acharam aí O que vocês acharam do entendimento dessa parte do upload? Bom, tranquilo, né? Ninguém... Tranquilo, Vilano. Beleza. Eu vou mostrar aqui, deixa eu executar aqui o outro projetinho teste, que eu vou fazendo os testes aqui. Deixa eu fazer aqui, ó, local host foto, é esse cara aqui, ó. Essa aqui é uma biblioteca, ó, já tá aparecendo eu aí. Isso daqui é um controlezinho já, ele usa o jQuery, tá? Para fazer essa captura de imagem. Ele tem os controlezinhos que eu falei aqui, ó, para a gente regular a parte de cor. Tem o brilho aqui, escurecer, clarear. O recorte, ó. Então, por exemplo, o usuário vai tirar a foto, ele quer pegar só o rosto. Ele define isso e gera uma imagem, tá? Aí essa imagem a gente salva para lá. Então nós vamos implementar esse cara aqui no nosso projeto. Eu vou subir hoje isso aqui, junto com o material da aula de hoje. Vou subir para vocês já poderem baixar, que nós vamos usar tem o JavaScript dele aqui, tem uns arquivinhos já prontos que nós vamos aproveitar aí. O que é a ideia da gente implementar isso no projeto? A gente ter uma página que a gente possa carregar
todo lugar que a gente for usar o upload de foto, a gente possa chamar o módulozinho que vai carregar isso num pop-up. O operador tira a foto e confirma, e a página devolve por parâmetro a imagem, entendeu? A foto. O que é interessante isso aqui? Ele usa, a gente pode usar jQuery, tá? E a gente pode usar em JavaScript, tá vendo? Ele tem as duas formas. Aqui eu acho legal que dá para ter uma noção, né, do tanto que o jQuery facilita as coisas para a gente, né? Estou usando o jQuery puro, ó, é 2 linhas de comando. Usando no JavaScript os elementos da página, tem que fazer mais coisa. Então, tem essa página que eu vou passar para vocês, tem já parte de documentação, ó, o que dá para fazer. Nós vamos usar alguns recursos desse. Acho muito legal. E o detalhe é o quê? Essa foto aqui eu posso pegar tanto a foto, quanto posso pegar o blob, né? Ele codifica isso em base 64. A gente pode pegar. Então, a ideia vai ser o quê? Vamos criar um pop-upzinho. Ele vai ter a opção de upload, opção de webcam. Bateu o webcam, abre, salvou, volta, carrega aqui. Quer o upload? Abre o upload, enfim, fica com os 2 modos. Beleza? Perfeito. Quer fazer alguma observação mais aí ou não? Então, vou fazer o resumo só o resumo geral aí. Dá só um segundinho aqui que eu vou abrir a porta aqui. Só um segundinho. Voltei. Vamos lá, então. Vamos fazer... teve a falha na gravação, então vamos fazer um resumo para a gente ver tudo que nós modificamos hoje. Eu só não sei, Jorge, ficou desde o começo, ou pegou o comecinho? Eu não sei o problema que houve, se eu dei o comando de gravar e por algum motivo aqui, algum comando de teclado desligou, porque ele tem eu acho que o teclado consegue ligar e desligar. Não sei se foi isso que aconteceu, só vou conseguir ver isso aí depois que finalizar, né? Tá, então eu vou mostrar desde o comecinho as alterações, então. Bom, que é o seguinte, eu mostrei no começo da aula os itens que foram corrigidos, né? Deixa eu executar aqui. Tinha ficado da aula passada, eu fiquei de acertar uns detalhezinhos, que foi o título aqui da grid, né? Tava saindo as 2 aspas no final, o espaçamento entre os botões que não tinha, esse botão estava por último também, não conseguia colocar ele primeiro, e a aparência, né? A aparência do grid estava diferente, a fonte e essa barra de título aqui. Então, vou mostrar primeiro aqui, onde eu corrigi a aspas, estava dentro da procedure que monta o grid, observando no projeto anterior, bem nesse local aqui, ó, no comecinho, ó, onde ele começa a concatenar, eu modifiquei essa parte, e uma dessas linhas do botão não, era do título, né? Era aqui, ó. Uma das linhas do título aqui estava começando com uma aspa dupla, assim, ó, aqui dentro. E não pode ter essa aspa começando. Isso foi resultado de eu ter copiado e colado uma linha que estava mais igual e jogado para dentro. Então, eu resolvi ir tirando. É só olhar aí no exemplo passado que vai ter uma dessas linhas começando com aspa dupla. Espaçamento entre os botões.
esse botão de exportação, ele estava aqui embaixo. O que eu fiz? Eu criei na área aqui do BTN Group, ó, se vocês olharem no código de ontem, tinha isso aqui, e dentro estava esse botão de export aqui, ó, Export Data. O que eu fiz? Dentro dessa área, eu criei uma lista com essa classe Panel Controls e joguei os dois botões dentro. Essa classe faz o espaçamento, tá? Essa classe eu peguei do template, lá do template Atlantic. Eu estava, como eu falei aqui, eu estava observando, procurando, né, onde que ele usava esse espaçamento. E acabei observando. Eu falei, pô, aqui ele faz o espaçamento certinho, aqui ele faz o espaçamento certinho. E eu tentei primeiro esse cara aqui, só que acontece, esse Form Group não funcionou legal lá dentro, que o Form Group também tem, ó. Então, quem que está dentro de uma área mais próxima? No panel, ó. Dentro do panel, os botões de ação aqui, ó, eles estão mais numa região mesmo que a gente queria colocar os botões, né? Então, na barra de título. O que ele usa? Então, ele usa uma lista, ó. Dentro da lista tem os 3 botões. Então, o que eu fiz? Eu só criei uma lista com a classe Panel Controls. Aí os botões que estão dentro já se adaptam dessa forma, deixando o espacinho aí. A outra coisa que nós arrumamos foi o quê? A aparência aqui, né? Essa aparência não funcionou por conta de uma classe que o WebDev gera. Essa classe eu criei uma procedure, ó, JavaScript, chama Disability Styles. Essa classe aqui, ó, essa folha de estilo, ó, Standard CSS. Então, isso daqui, se eu não me engano, é a folha de estilo que ele cria, é responsável pelos elementos padrões aí do projeto, dos controles do WebDev. E aí, como ela está aplicada depois da nossa, se eu viesse olhar aqui, ó, se eu viesse aqui no RID, ó, a standard ela ia estar mais ou menos aqui, ó, no lugar dessa style aqui, ó. E a nossa está em cima, né? A nossa é essa aqui, ó, a aparência do nosso grid. Então, na verdade, acontece, todas essas classes aqui, elas têm vantagem sobre a nossa. Então, esse aqui é um problema. O WebDev já deve fazer isso, já deve ter sido propositalmente, a gente não tem nem a opção, eu procurei para ver se eu tinha a opção de definir em qual posição que eu queria, mas ele não dá essa opção. Por quê? Porque se você coloca aqui uma folha de estilo que aplica propriedades, aí, ou aplica os valores em cima de elementos que o WebDev trabalha, que é claro que vai ser todos, né? Porque no final das contas tudo vira HTML, vai atrapalhar a função do WebDev, né? O WebDev vai ter problema. Talvez não vai conseguir ajustar os controles corretamente porque vai ser atrapalhado por classes externas. Então, ele acaba jogando as nossas primeiro e as deles por último. Se der errado, vai dar errado na externa, né? Mas o comportamento do WebDev vai continuar o mesmo. O que eu fiz? A funçãozinha é simples, tá? É apenas a funçãozinha JavaScript, ó. Ele desabilita a referência do read de uma folha de estilo, passa por o índice, começa do 0 esse índice, tá? 0, 1, 2. Então, essa daqui, ela era a terceira da lista lá. Fez o desabilitar, ele some e aí passa a valer a próxima, que é no caso a nossa aí, né, em relação a esses elementos aí. Por que eu coloquei isso numa procedure? Eu coloquei numa procedure porque eu queria desabilitar somente nas páginas que está atrapalhando a gente, né? Eu não queria desabilitar do projeto todo. Até aconteceu que o botão que nós formatamos, se tira essa folha, ele muda um pouquinho a aparência. Aí a gente acabava ter que reformular eles lá, refazer. Então eu preferi tirar só da onde eu quisesse. Como ele só está atrapalhando por enquanto na onde a gente usa o grid, então o que eu fiz? Lá no template grid bootstrap, eu coloquei aqui, ó, no load a funçãozinha, ó.
Então, onde a gente usar esse template, ele desabilita. Onde não usar, fica o padrão do WebDev. Beleza, então isso foi feito, corrigido aí depois da aula de ontem. Hoje, nós fomos mexer aqui com... Voltamos à parte do nosso cadastro de usuários e implementamos o upload. Então, colocamos aqui uma foto, né, para mostrar a imagem do usuário. O botãozinho, que é um controle upload simples, esse primeiro aqui, ó. Eu expliquei a diferença desses três. O upload, ele já é instantâneo, no ato, né? Você clicou, selecionou o arquivo, ele envia. Esse de baixo aqui, você seleciona um arquivo e confirma o envio. Essa terceira opção aqui, ele é o multifiles. Você adiciona quantos arquivos quiser, adiciona um, depois adiciona outro. Ele monta uma lista. E a hora que você concluiu a lista, você envia. Ele faz o upload de toda a lista. Nós vamos usar esse aqui no caso, que a ideia é o quê? Upload simples. Codificamos aqui as áreas dele. Então, eu expliquei cada seção dessa do controle upload. A primeira, essa whenever modified aqui, ele identifica que teve uma alteração em relação aos itens do upload, né? Então, quando tem alguma alteração lá, que seria o quê? Quando foi selecionado um arquivo, ele aciona esse evento. E o que a gente faz aqui? A gente faz um loop nesse camarada aqui. Na verdade, aqui nem faz o loop, né? Porque ele é um arquivo só. A gente vê se tem ocorrência. Se tem ocorrência, a gente dá um start upload. Setamos aqui os valores aqui para o Progress Bar, né? Vou mostrar o Progress Bar ali daqui a pouco. E essa outra área aqui é o evento que a gente consegue ter o retorno do progresso desse upload, né? Então, aqui a gente pega o arquivo que está sendo enviado, o tamanho do arquivo que está sendo enviado. Conseguimos calcular aqui o percentual, né? Foi calculado aqui o percentual do envio. Beleza. E aqui embaixo é a parte, o código do servidor, onde ele faz ali ele recebe o arquivo que foi enviado, né, pelo controle. Então, aqui a gente define o que vai ser feito no servidor. Nós definimos aqui uma forma de criar um nome temporário para a imagem do usuário, em caso de... Quando ele entra em modo inclusão, a gente usa o sysDateTime aqui, para não haver conflito em caso de 2, 3 operadores mexendo ao mesmo tempo. Se a edição não precisa, a gente já pega o usuário que está posicionado no banco de dados, que está na tela. Aqui ele faz a cópia do arquivo, ó. Ele terminou de receber, aí ele faz a cópia, nós definimos uma pasta aqui, fotos dos usuários, que vai ser a pasta padrão. E aqui a gente atualiza aquele controle imagem de tela. Foi colocado esse null aqui devido a um problema que tem no controle foto. Ele acontece ele tem um delay ali que você seta e não atualiza. Aí quando você seta o próximo, ele atualiza. O próximo não atualiza e assim vai. Então, setando um valor null para ele aqui, acaba esse problema. Então, eu seto o null para ele, ele dá a carga imediatamente aqui na foto. E esse evento aqui é após o upload ser concluído. O que eu quero que faz quando terminar? Eu mando fechar a célula transfer, que é o Progress Bar. Progress Bar foi feito, que é isso aqui, ó, é uma célula. Aqui dentro tem um Progress Barzinho, né? Tem as propriedades dele aí. Até que eu fiquei de ver depois ali que ele não mudou a cor. Mas enfim, eu olho e qualquer coisa no início da próxima aula a gente avança. Ele dá o display usando o Cell Display Dialog, né? Esse aqui ele vem com a propriedade invisível. Tem que ser invisível, tá? Para não ficar aparecendo. Importante, para usar o Cell Display Dialog, tem que ser um controle, tem que estar esse override aqui. Ele é stackable, lá que ele chama, né? Tem que ser flutuante, porque senão ele não permite. Tanto esse quanto o Progress Bar. O Progress Bar também tem
tem que estar flutuante também, ó. Tem que estar setado aqui, ó. O overlay aqui. Enfim, alteramos aqui a codificação do botão salvar. O que nós fizemos aqui, ó? Eu criei essa variável brnew para identificar se é um novo registro ou não. Porque antes eu usava, se for new record, eu dou um HDD, se não eu dou um HModify. Como nós optamos por usar o HSave, que faz os dois, eu fiquei sem ter como identificar aqui, porque depois do HSave, eu já não tenho mais como identificar se é new record ou não. Então eu criei a variávelzinha tipo inteira. Se for novo, eu falo aqui apenas para me identificar aqui depois do HSave, que era uma inclusão. Por quê? Porque se é inclusão, após ele efetivar, se deu certo a gravação, eu preciso renomear o arquivo que estava com o nome da data e hora do sistema, né, o nome temporário. Preciso renomear para o ID do usuário, que é o padrão que nós escolhemos. Nós vamos ter uma pasta fixa, fotos dos usuários, e dentro dela vai ter uma foto para cada usuário. O nome da foto é o quê? O ID do usuário. Por isso foi feito isso. Fizemos essa alteração aí só então. Pode observar lá no código de ontem. E beleza, e aí demonstrei o que nós vamos fazer amanhã já, para dar uma adiantada. E é isso. Então hoje ficamos por aí. Eu peço desculpa aí pela falha aí. Se vocês puderem me ajudar Eu hoje estava meio de sufoco aqui. Tranquilo, pô, acontece. Acho que deu... ficamos focados bem só no upload, né? Acho que não atrapalha, não. É tranquilo. E se alguém tiver alguma dúvida do vídeo depois, me procura, pô. Manda que eu ajudo ele a sanar. Beleza, então. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma dúvida, o momento é agora. Última chance. Bom, então boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã vamos trabalhar com essa questão da webcam aí. Valeu, Vilani. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês aí. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Amanhã.